Paz do Senhor, meus irmãos, eu sou a sua irmã Milena, da comunidade Ramar Pati, e hoje nós estamos com um novo formato, um novo programa, que é o programa de relatório. Fomos incumbidos pelo pastor de fazer, gente. Ele falou, tem que ter um programa de relatório. Então hoje a gente está começando com os líderes de célula e depois a gente vai pegando outros líderes de célula. Hoje nós temos aqui a nossa irmã Paula Edmara. Paz do Senhor, meus irmãos. E o nosso irmão José Augusto. A paz do Senhor a todos. Que são do louvor, mas também são líderes de célula. A verdade é que um monte as pessoas fazem muitas coisas aqui, né? Verdade. Não é só uma coisa, né? Dificilmente. E nós vamos fazer uma oração agora. Aleluia. E nós vamos começar esse programa para falar um pouco do que tem acontecido aqui em Pati, como os irmãos estão, quais têm sido as nossas vitórias, quais têm sido as lutas, né, dos irmãos, o que Deus tem falado, o que Deus tem revelado. Então, o programa de relatório, ele serve para isso, amém? Gostaria de pedir nosso irmão José Augusto para fazer essa oração. Amém, aleluia. Senhor, nós louvamos e engrandecemos o Teu nome, Senhor, por mais essa oportunidade, Senhor, de poder estar aqui, Senhor, falando de Ti, Senhor, prestando relatório, Deus, glorificando e exaltando o Teu nome, Senhor. Nós Te entregamos esse momento, Senhor, em Tuas mãos, Pai, que o Senhor venha abençoar cada um, Senhor, que venha ouvir, ó Senhor, esse programa, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que vidas, Senhor, possam ser edificadas, Senhor, através das nossas vidas, através dos nossos testemunhos, Senhor. Eu Te entrego esse período aqui, Senhor, esse programa em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Nós vamos começar aqui. Os irmãos querem se apresentar antes da pergunta? Se quiser, pode, fica à vontade. Pode ir depois da Paula. Acho que não, né? Já conhece, né? Tudo já me conhece, né? Também. Durante o programa aí vocês vão saber mais, né? E como eu disse para vocês, o nosso intuito é falar como a igreja está, né? Eu tenho pensado muito essa semana nas cartas de Paulo, e Paulo ele sempre relatava, né, como a igreja ia, como as igrejas estavam, né, se estavam bem ou não. E o intuito do relatório é esse, só que hoje em dia a gente tem câmera, tem internet, né, como se fosse uma carta, né? Isso, verdade. Amém. Amém. Então vamos lá, eu vou fazer a primeira pergunta em relação a o que tem acontecido aqui em Pati nesses últimos meses, né? Para vocês, como líder, qual é a importância da célula para a vida cristã? Falando em relação à célula agora. Amém, né? A célula, ela eu acredito eu que é uma base, né, da nossa caminhada cristã, né? Primeiramente Cristo, né? E a célula nos edifica muito, nos fortalece a unidade no corpo ali, junto com os irmãos, né? A gente conhece as dificuldades, as lutas dos irmãos, a gente vê também as vitórias que os irmãos têm tido, né, diante da caminhada, e a gente se alegra e isso nos motiva, né, a querer fazer mais. A célula para mim, é uma base muito importante na igreja. Amém. Para você, minha irmã. Isso aí, para mim também. Do meu ponto de vista, a célula ela é essencial. Né? Eu vejo a diferença, nós ficamos um tempo sem célula, né, uns anos atrás, e pude observar a diferença, né, da gente estar participando e da gente não estar, seja como líder ou seja como os liderados. Né? Do meu ponto de vista é fundamental, porque como o Guto, né, vocês já vão me ouvir falar Guto, que é o apelido, a gente aqui trata muito como Guto, difícil falar José Augusto, mas como ele falou, né, é um momento ali de partilha, e dessa forma a gente vai se fortalecendo, né, uns aos outros, a gente vai vendo que,
Às vezes eu estou passando por um problema, mas nem se compara ao problema do meu irmão. E muitas vezes eu estou pensando em desistir, estou desanimado, né? Não estou tendo força para ir aos cultos, né? Não estou tendo força para sei lá, para ter minha vida com Deus. Às vezes acontece, a gente sabe disso, né? Não vamos ser hipócritas de falar que não, porque acontece sim, né? E quando a gente tem esse momento ali de célula, né, o que é que existe ali essa troca, a gente é fortalecido, a gente é reanimado, né? Então, assim, do meu ponto de vista, ela é essencial. Muitas vezes eu já cheguei assim, né? Acho que acontece com todo mundo, né? A gente está desanimado, passando por uma prova, chega na célula e ou o irmão está passando por algo semelhante, né, do que nós estamos passando, ou ele está passando por algo pior, como você falou, né, Paulinha? E a gente fala assim, nossa, o que eu estou passando não é nada, cara. Não é nada. Verdade. Por que eu estou desanimado, né? Como fala o Salmo, né? Porque está abatido a minha alma. Porque às vezes a gente se pergunta realmente, por que eu estou abatido? Nossa, meu irmão está passando algo muito pior do que eu. Exatamente. Isso aí. É como uma roda de terapia, né? São poucos irmãos, né? A gente não... Nossas células, acho que não chega nem a 10 irmãos, né, por célula. Então, a gente consegue se abrir, consegue expor a nossa vida, que isso é essencial também. Não adianta a gente estar reunido, dizendo que é uma célula, fazendo estudos, né, só focando na palavra. O intuito, pelo menos nós aprendemos dessa forma, né, o intuito maior é a vida dos irmãos, é a nossa vida. Né, então, a gente consegue ter essa liberdade com os irmãos que não conseguiríamos no culto. A célula é um lugar que os irmãos, assim, para mim, um lugar de refúgio, né? Porque coisas que você não dá para falar no culto, desabafar no culto, às vezes acaba o culto, o irmão sai, né, correndo, não dá tempo de falar as necessidade financeira, né, necessidade talvez no alimento dentro de casa, que o irmão às vezes não consegue falar dentro do salão, no templo. Na célula os irmãos desabafam, né, falam de pecado, e a gente ora em cima daquilo, né, e a gente tem visto a graça do Senhor, né, operando nessas causas, né, e isso nos edifica muito. E é possível observar a mudança, né, quando a gente expõe a nossa fraqueza, o Senhor, Ele age. Né? Então, assim, isso é maravilhoso, ver o Senhor operando no nosso meio. E a célula também serve para confissão de pecado, né, porque assim, gente, o cristão que não confessa pecado pode ter certeza que a vida espiritual dele não vai dar certo. Exatamente. Quando a gente confessa pecado, a gente se arrepende, confessa, aquilo nos liberta. Exatamente. Né? E é a confissão de pecado, ao mesmo tempo, assim, para quem está passando, para você falar é até um pouco vergonhoso. Né? Mas quando você quebra essa barreira de falar, né, tendo confiança nos líderes, naqueles presentes que estão ali, para que aquela situação, para aquelas coisas que o irmão está falando, que não saia dali, porque é o que é falado na célula, para ficar na célula, né, é levado até o nosso pastor, mas é mais para ficar na célula. Né? E os irmãos quebram essa barreira e sai dali renovado, né, lavado ali, já sai outra pessoa e vai continuando a caminhada, né, conforme, né, Deus vai direcionando. Amém. E o intuito, gente, de nós começarmos esse programa de relatório pelos líderes de célula é porque são eles que estão mais a par, mais dentro, assim, para saber como que a igreja vai realmente no geral, né? São os líderes que têm que fazer o relatório, né, nas células. Exato. Então, eles que vão saber mais, assim, como que os irmãos estão. Não citando o nome de ninguém, mas como o que tem acontecido ali, né? O que tem acontecido no nosso meio. E muita coisa o pastor ele toma ciência através da gente, né? A gente e os líderes, né, no sentido geral. Porque aí o que, como o Guto falou, né, o que é passado ali na célula, nem tudo há necessidade de a gente levar ao pastor, mas tem situações, né, que a gente leva, né, e é necessário. E a gente expõe ali para ele e ele toma ciência de como está aquele membro, né? E até mesmo para poder agir diante da situação que a pessoa está passando. O que vai fazer, né? Porque às vezes, como ajudar. Gente, a pessoa não quer chegar até o pastor para falar. Ainda tem isso, né? Se sente mais confortável com o líder, falar com o líder. Porque o líder está ali toda semana. Eles estão toda semana juntos.
perto. Isso aí, exatamente. Então, assim, é isso que mantém a vida cristã, porque os cultos, eles servem para o Senhor. A gente vem aqui para cultuar o Senhor. Aleluia. Mas a célula é para gente. Também, isso aí. A célula é pra gente, entendeu? Ou em caso, no momento de célula, a gente tem até que cortar um bocado, porque eu fico de olho no horário, que eu sou meio enjoado com o horário, e se bobear, os irmãos entram de noite adentro, e depois acaba, a gente faz ali aquele cafezinho, aquela comunhão, e ainda continua falando, e se der bobeira, vai de noite adentro, né? Isso é muito bom, porque a gente vê que os irmãos não têm pressa de querer sair dali, né? Vê que os irmãos estão gostando daquilo ali, né? Isso é muito bom. Eu vejo que é a célula que mantém o corpo saudável. Com certeza. Exatamente. O corpo, cada um e o corpo junto. Amém. Né? E eles já foram meus líderes de células, há muitos anos atrás, hoje não são mais. Mas já foram, inclusive eu vou falar de coisas que já aconteceu na célula, que eu estava lembrando em casa agora. Socorro. Minha memória é muito ruim, não, mas assim, coisas para edificação. E minha memória é ruim, mas o Espírito Santo me lembrou, né? Aleluia. Vamos lá, mais alguma coisa a falar a respeito dessa pergunta? Pode passar para a próxima. Pode passar. Eu só quero enfatizar esse socorro aí, para não ficar mal entendido. Né? Eu sou uma pessoa, às vezes, difícil, né? A Milena perguntou se a gente queria se apresentar, mas acho que isso vai acontecendo no decorrer do programa, né? Eu tenho até falado com o pastor, né, nos últimos dias, tem certas coisas que a minha mente ela já é fechada, né? Eu já tenho uma revelação de Cristo, e eu falei, enquanto Cristo não me revelar outra coisa, é isso. Na minha cabeça é isso. Né? E às vezes eu cobro dos irmãos, né? É por isso que eu falei o socorro, né? Não sei como que eu fui para Milena. O que ela vai falar? Né? Então, assim, às vezes eu tenho essa questão mesmo de cobrar, de estar sempre perguntando como é que tá, como é que não tá. Tem irmãos que gostam, que se sentem acolhidos, né? Que tipo, poxa, alguém tá me vendo, tá se preocupando comigo. Mas tem aquele irmão que acha que a pessoa está querendo se intrometer na vida, né? É verdade. Justamente. Então, assim, principalmente quem está no início de caminhada, que não compreende isso, muito, né? E acha que poxa, a maioria já é adulto, né? Então, assim, agora que eu sou dono do meu nariz, que eu faço o que eu quero, que não dou satisfação para pai, para mãe, vem uma pessoa, né, um líder, né? E quer tomar conta da minha vida, né? Então, por isso o meu socorro. Eu não sei que tipo de líder que eu fui para a Milena, né? Até então, acho que nunca falamos sobre isso, né? Nunca tivemos essa troca, né? Mas ficamos um bom tempo, né? Juntos. Foi. Acho que anos, né? Mas nunca tivemos essa troca, gente. Por isso meu medo. Pode ficar tranquila. E assim, quais têm sido as maiores dificuldades ou provas que os irmãos têm passado na célula de vocês? Bom, acho que as maiores dificuldades que a gente tem passado é espiritual mesmo, né? Com os irmãos, graças a Deus, os irmãos têm nos ajudado, né? Os irmãos estão lá, né? Estão sempre nas células, nos ajudando, fazendo, mas a guerra espiritual agora nesses tempos tem sido grande, né? A gente vê muitos irmãos passando lutas que tem um dia que eu comecei a orar lá e eu comecei a chorar, sabe? Eu falei, Senhor, eu preciso chorar pela luta do meu irmão, né? Pela dor do meu irmão, né? E é isso que é carregar o fardo, né? Um dos outros, né? E os irmãos têm passado muitas lutas, a gente também tem passado muitas lutas, e é mediante a palavra, né, que a gente vai se fortalecendo, mas a batalha maior que tem sido no mundo espiritual, né? Eu acredito que aqui, né, na terra ainda tá mais tranquilo, mas na batalha espiritual, né, que a gente está numa guerra. A gente, essa semana eu citei lá na célula que a gente está numa guerra, a gente é um soldado, né? O Senhor, ele olha para a gente como um soldado na guerra, né? Então, a gente está aqui, tem anjos e demônios, né, potestades aí guerreando para que isso aqui não aconteça, né, e cabe os irmãos sendo atacados dessa forma, né, o diabo atacando, né, acho que tem sido a maior luta nesse momento.
Amém. Acho que é isso também, até porque, graças a Deus, o Senhor tem nos abençoado com os nossos irmãos, né, lá. São irmãos que procuram, como o Guto falou, eles estão sempre na célula, dificilmente os irmãos faltam, né? A gente tem um bom relacionamento, porque isso também é fundamental, né? Com certeza. Eu lembro que quando nós começamos a célula lá, a gente não tinha tanta intimidade com os irmãos que hoje estão com a gente. Mas foi feita uma reunião, né, com o pastor, os irmãos que escolheram as suas lideranças, né? Não sei se você se lembra. Foi. Você estava, Milena? Não vi, minha gente. Gente, muito Foi. Que o pastor falou para os irmãos escolherem, né, para quais células iriam, quem iria ficar com ele, quem iria ficar com a gente. Lembra disso? Né? E me surpreendi com a Ingrid, né, que está lá na nossa célula. A Ingrid é minha sobrinha. Fomos criadas como irmãs, mas, assim, apesar de a gente ter uma intimidade enquanto família, a questão de espiritual já era um pouquinho mais afastada, apesar de que há um tempo atrás também já tinha sido líder dela, né? Mas agora de uma forma diferente, ela casada, né? O esposo estaria lá. E fiquei com aquele receio de, será que eles vão ter coragem de se abrir? Porque por ser família, entendeu? Às vezes isso influencia, né? Será que confissão de pecado, como falamos aqui, é algo que a gente entende que precisa ter? Será que eles vão ter coragem de confessar pecado? Né? E como... Fiquei naquela expectativa, né? Como seria? E engraçado que na primeira célula ela se abriu. Totalmente. Daí depois ela falou, poxa, eu fiquei com medo, né? Paulinha ser minha tia e tal, será que eu ia conseguir? A mesma expectativa que eu estava, ela estava. Né? E o Senhor, ele abençoou e ela conseguiu falar, e a gente tem sempre essa troca, né? Sempre que necessário. E os demais irmãos que realmente nós não tínhamos convivência, a Vitória nova convertida, o Denilson novo convertido. A Heloísa a gente já acompanha, né, há um tempo, mas assim, é uma pessoa que acaba estando também um pouco mais distante, a gente não tem tanto contato com a Heloísa, mas de cultos e células também, né, mas a gente ficou com aquele receio, né, como é que vai ser, né? Mas o Senhor, ele deu graça, então assim, em relação a isso, lutas, né, contra os irmãos, contra os irmãos, não, graças a Deus nós não temos, né, essa questão de relacionamento, mas é o que o Guto falou, a questão espiritual, né, o inimigo ele tem tentado nos afastar, né, do Senhor, nem digo assim, dos irmãos em si, né, mas do Senhor. Tem acontecido várias coisas, né, no dia a dia, né, que tem momentos que a gente fica, né, meu Deus, isso tudo, né, tipo assim, vou dar um exemplo para que os irmãos entendam, né, é carro que quebra, é um gasto, né, imprevisto, né, você não fica doente, entendeu? São coisas assim, e a gente percebe que é algo espiritual, né, muitas vezes acontece depois de um posicionamento por parte do irmão, né, o irmão se posicionou em alguma coisa, falou, não, agora eu vou fazer isso diferente, aí vem a luta, vem ataque, entendeu? Por isso que a gente, porque assim, a gente sabe que isso é normal acontecer na vida de qualquer pessoa, mas como sempre vem após um posicionamento, a gente observa que é algo espiritual. É uma visão espiritual que Deus dá pra Exatamente. gente. E é muito importante que os irmãos, eles têm entendido isso, né, de compartilhar as lutas, né? Tipo assim, eu costumo dizer que se você tá mal, você tem que falar que você tá mal. Você vai no médico, o médico senta e aí, o que você tá passando? Você tem que falar para ele o que você tá passando, né? E isso é muito importante, porque uma pessoa fechada, para você lidar com uma pessoa muito fechada, fica difícil você instruir, fica difícil você aconselhar, que a pessoa não se abre, né? E os irmãos têm se aberto, os irmãos têm visto essa necessidade, né, de se abrir e de falar, né? E isso é muito importante, né? Eu costumo dizer, gente, não tenha vergonha de falar que está mal, né? Eu muitas vezes já estive mal. Ah, mas Guto, você tive mal, né? Mas é necessário a gente quebrar o nosso eu, né? O nosso orgulho, isso aí,
e falar. Porque você falando, a gente vai começar a orar em cima daquilo, te ajuda, manda mensagem todo dia, ora em cima daquilo, e os irmãos vão conseguindo se libertar daquela prisão ali, né? Amém, meus irmãos. Nós vamos dar uma pausa agora e já já nós vamos voltar com as demais perguntas. Fique agora com o momento do louvor. Quem é como tu, Jesus? Não há ninguém além de ti, que é manso e humilde assim. Não há ninguém igual a ti. Não há maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro. Melhor que a vida é o teu amor. Quem é como tu, Jesus? Não há ninguém além de ti, que é manso e humilde assim.
posso muito mais do que o ouro, melhor que a vida é teu amor maravilhoso, admirável, tão sublime, muito além. glorioso, tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Voltamos agora com a segunda parte do nosso programa. E agora nós vamos para a terceira pergunta. Eita. Vamos lá, gente. O que Deus tem falado nesses 2 últimos meses de célula? Bom, Deus tem falado muito em arrependimento, né? Santificação, obediência, né? A comunidade Ramá, né? Ela bate muito, né? Acredito que Deus, né? Direcionando, bate muito nessa parte, né? Da obediência. Obediência e renúncia. E a gente vê que não é do homem, não é uma coisa que é o pastor que fica falando, porque a gente vê outras pregações dos outros pastores, como, né, em Niterói, que é a sede, né, a gente vê que a palavra vem sendo a mesma, né? A gente acompanha os cultos lá e acaba que sendo a mesma coisa que a gente fala aqui, está sendo falado lá. Então a gente vê a confirmação do Senhor, né, da obra, né? A gente fala aqui, ele fala lá e Deus tem nos abençoado. É o que Deus tem falado muito nesses últimos dias. Perseverança também, né? Perseverança, exatamente. Exortado a isso, a gente permanecer, né, apesar das dificuldades, e também ter nos despertado para a eternidade, né? Porque o que estamos fazendo aqui não é só por aqui, né? A gente está correndo atrás de algo bem maior e bem melhor, que é a eternidade. Então o Senhor, ele tem nos exortado nesse sentido. Amém. Amém. E a quarta pergunta: como tem sido a célula na praça? E qual o principal motivo por ter surgido essa ideia de célula na praça? Amém. A célula na praça já era uma coisa que Deus tinha colocado no meu coração, né? Um tempo, né? E eu já vinha... Teve um tempo que a gente começou, a gente acho que fizemos aqui em Arcozelo, não me lembro, fizemos ali na praça em Arcozelo, na Praça Antiga, né? E a gente estava com ideia de continuar, mas acaba que as lutas, as dificuldades, a gente parou, mas Deus continuou com essa chama dentro do meu coração acesa de poder fazer, né, essa célula na praça. Porque o intuito da célula na praça é levar a palavra para aqueles que não conseguem ir na igreja. Né? Tem muitas pessoas que não conseguem ir no templo, né? Mas ali, a gente estando ali, querendo ou não, eles acabam ouvindo a palavra, eles veem a nossa conduta ali, né? E querendo ou não, eles estão participando. Às vezes parece que nada, que não está acontecendo nada, mas a gente vê que às vezes um passa na rua, está olhando, ou canta um louvor, um mexe com a gente, né? E a gente vê que a direção, né, que Deus quer, eu acredito, é essa, né? Que a gente saia realmente do templo, né, e vá para as ruas para pregar a palavra, né, para trazer outras pessoas, chamar outras pessoas, porque a gente entende que realmente é muito difícil, né, a pessoa sair de casa, né? O diabo vai e amarra a pessoa não consegue sair, né? Para a gente muitas vezes é até difícil, né? E a pessoa que está lá no mundo é mais difícil ainda. Então, o intuito da célula na praça é isso, e Deus tem nos abençoado. Engraçado que tivemos até visitantes, né? Pessoas que não conseguiram vir ao templo, mas conseguiram estar com a gente na célula na praça, né? Então, assim, a gente vê Deus abençoando, né? E sem contar também que é participaram, união, né? E tudo, né? Esses ainda participaram lá também. Perguntei se eles queriam falar alguma coisa, e falaram, acabaram compartilhando. Né? Que é uma coisa assim, no templo, no salão, a gente dá oportunidade para as pessoas assim, é um pouco complicado, mas como é uma célula na praça, né? A gente abre para alguém falar alguma coisa, né? E acaba que vai quebrando essa barreira e os irmãos vão se sentindo, vai entranhando ali na gente ali, né? E vai fazendo parte, né? Amém. Fazendo o ID mesmo, né? Não ficando só dentro de templo, como você falou. O pastor Eric vive falando isso, gente. Acredito que Jesus era assim, né? Jesus, ele pregava e chamava um, chamava outro,
a multidão se juntava, né? E fazia assim, né? Saía pregando, né? Amém. E graças a Deus tem lotado a praça ali, da gente de noite está enchendo muito. Deus tem abençoado. Muita gente escutando. Exatamente. E tem o quiosque do lado, né? A gente observa também o Senhor trabalhando, porque ficam músicas, né? E no momento que a gente chega, a gente observa eles abaixando o som, né? E tem um certo respeito, né? Do trabalho que está sendo feito. E a gente observa também que quando a gente sai, eles aumentam o som. Então a gente vê assim, Deus trabalhando mesmo, né? Deus trabalhando ali naquele meio, né? As pessoas ouvem, né? O que está sendo falado. E como eu estava falando anteriormente, também é interessante para a gente, que é um momento de comunhão, porque todas as células se direcionam para aquele lugar, né? Não é só a nossa célula, dos demais irmãos também. Então é um momento que a gente também conhece os outros irmãos da igreja, né? E o pastor, gente, o que ele fez? A célula na praça é a última quarta-feira do mês, né? Isso. A última quarta-feira do mês não tem célula na casa de ninguém. A ordem é, a célula é na praça. É na praça. Todo mundo na praça. Né? E assim, tem ido a igreja toda, não só a célula deles, né? Então, assim, é um trabalho em conjunto, até porque como a célula ela é dividida, às vezes eu que sou da célula do Douglas e da Lívia, eu não tenho tanto contato com a Paula, porque eu só vejo ela terça ou domingo no culto, né? Lógico que a gente está sempre conversando no WhatsApp, mas não tem aquele... Da mesma coisa, né? Não é a mesma coisa. Então acaba que os irmãos têm mais um contato, estão mais juntos, né? Amém. E agora eu vou entrar um pouco na questão de vocês como líderes, né? Qual é a história mais marcante de transformação que vocês testemunharam em sua célula? Eu acho que a Paulinha pode falar primeiro que eu, essa. É algo que, assim, eu acredito que seja a mais notória, né? É a vida da irmã Juliana. Ela tá por trás das câmeras, gente. Ela tá ali, gente. Ela faz assim, ó. Vai chorar. Eu acho que ela foi a pessoa que mais sofreu comigo, tá? Como eu disse, né, lá em relação a Milena, os irmãos sofrem um pouquinho. É isso, né? Porque, assim, às vezes, a maioria das vezes, o nosso líder não vai falar pra gente aquilo que a gente quer ouvir. Vai falar aquilo que a gente precisa ouvir. E desce quadrado, gente. Essa é a realidade, né? E a gente não gosta de ouvir a verdade, isso é fato. E ela foi uma dessas pessoas, né? Ela sofreu comigo muitas vezes. Não é porque o nome é Paula, de Paulo. Nossa. Paulo Estratégia de Deus, gente. E eu sei que muitas vezes até peguei pesado com a irmã. Mas Deus sabe, e ela também sabe, hoje ela entende, que foi por amor, né? E ver a transformação que Deus fez na vida dela é muito gratificante. Amém. É muito gratificante, né? Eu chego a me emocionar porque realmente é uma pessoa que eu amo. Hoje ela não está mais na minha célula, mas nem por isso deixamos, né, de nos falar e muitas vezes de confessar pecados e coisas semelhantes. Mas ver assim, uma irmã que... Eu vou falar porque ela deixa, tá, gente? Né? No início da caminhada, né? Como qualquer outro cristão, dificilmente a gente ama o Senhor verdadeiramente no início da caminhada, né? Então, assim, ela não amava o Senhor, não conhecia o Senhor, né, como ela conhece hoje. Confesso que muitas vezes me faltou da minha parte esse entendimento de que um dia ela chegaria. Às vezes a gente quer apressar, né? As coisas, né? Quer que o irmão entenda rápido, que o irmão mude rápido. E nem sempre vai ser assim. Uns acontece, mas não são com todos, né? E ver o que Deus fez, né, na vida da irmã, que apesar, né, da minha dureza muitas vezes, né, mas tentando ali abrir realmente os olhos, fazer entender como são as coisas, né? E o Senhor foi trabalhando isso nela. E hoje é uma irmã que ama o Senhor, né? Eu posso dizer isso com certeza. Ela ama o Senhor. Também tem compromisso de estar diariamente na questão da mídia, né, gente? Então, assim, ela é uma pessoa que hoje ela trabalha do Senhor. Aleluia. Isso aí. Então, assim, Deus mudou muito a vida da Ju. Sim, e a Juliana no início ela tinha um problema seríssimo de renúncia,
Isso é fato, gente. Quem nunca teve? Né? Quem nunca teve? Né? Mas ela tinha cultos que ela não conseguia estar presente, algumas reuniões, né? Justamente por não conseguir renunciar, por ter outras questões, né? Ou até mesmo por ainda não entender. Né? E hoje eu vejo que tem coisas que ela não abre mão de jeito nenhum. A célula é uma dessas coisas, né? A irmã entendeu a importância da célula, entendeu a importância dos cultos, e hoje são coisas que ela já não abre mais mão, né? Não, é meu dia de culto, é meu dia de culto, é meu dia de célula, é meu dia de célula, né? Procura estar pelo menos um retiro por ano, né? Então, assim, foram coisas que foram entendidas. Amém. Né? E isso é tremendo, né? Ver os irmãos aqui acompanharam, né? Acho que não, todos não, porque nós temos irmãos mais novos, mas a maioria dos irmãos, né, acompanharam aí a vida da irmã. Então acho que é nítido, não só pra gente enquanto líderes, mas foi algo nítido para toda a igreja. Amém. Falando da irmã, né, realmente a gente vê, né, a transformação. Acho que é o salário para todo líder e para todo pastor, né? É quando a gente vê uma vida sendo transformada, né? Você vê uma vida, né, uma pessoa que, assim como eu, né, que passei, né, tive uma vida muito complicada, né, com droga e bebida, né, e mediante a célula também eu fui transformado através da célula, né? Eu sentava lá na célula, muitas vezes eu esperava a célula acabar para poder chegar em casa, porque eu chegava bêbado, né? E esperava a célula acabar, né? E hoje eu fico vendo, é um salário, é uma alegria enorme para a gente, né? De ver os irmãos sendo transformados, isso nos alegra muito. Amém. E uma coisa que eu tenho para contar aqui a respeito, a pergunta foi, né, qual a história mais marcante de transformação, era sobre isso que eu ia falar. Não só sobre transformação somente, mas sobre aquilo que Deus faz, gente, nas células. Quando eu era da célula da Paulinha e do culto, eu lembro que teve um dia que eu tava com muita dor. Eu não me lembro se era dor de cabeça, como eu falei, minha memória é ruim, ou se era alguma outra dor. E aí Paulinha falou assim, pede o culto para orar. E eu falei, o culto, tu ora para mim no final da célula? Não sei se vocês lembram. Gente, a cura foi instantânea. Amém, glória a Deus. Aquele dia marcou muito para mim, porque assim, eu só vivi isso 2 vezes na minha caminhada cristã, de ter cura instantânea, né? Porque às vezes a cura ela vem com o tempo. E uma dessas foi através da oração do culto, porque ele tem dom de cura com a gente. O irmão foi abençoado. Também teve a Vitória há pouco tempo indo lá para orar pela perna dela. Exatamente, né? E assim, foi instantâneo, cara. Ele orou, eu lembro que eu falei assim, cara, sumiu. Aí eu glória a Deus. Eu fiquei assim, realmente sumiu, né? Realmente acontece, porque como eu não tinha vivenciado isso ainda, da cura, na hora a gente fica, nossa, realmente acontece, né? Então, assim, isso foi algo que eu vivi com eles e, assim, foi transformador para minha vida. Aleluia. E a gente vê como é que Deus ele vai trabalhando, né? Deus me deu esse dom, né? Mas eu acredito, quando eu oro, né, que eu falo com a pessoa, quem tem que ter mais fé é a pessoa que está sendo orada, né? Eu tenho fé, mas se a pessoa não tivesse fé, pode ser que Deus dê a cura pela graça dele, mas eu creio que a pessoa tem que ter mais fé do que a pessoa que está orando ali, o que está precisando ser orado ali no momento, né? E eu quando percebi o dom, eu falei, eu acho que eu tenho dom de cura. Eu comecei a orar passarinho, eu orava cavalo, eu orava cachorro, né? E até hoje, né, às vezes lá em casa, lá o cavalo do menino está passando meio mal, eu vou lá, pego o óleo e oro, né? A gente vai exercendo a fé, né? A gente vai, né? Se Deus deu, a gente vai usando, né? E é muito bom isso. Amém. E eu criei, tá, gente? Aleluia. Amém. É diferente, porque da outra vez que eu tive essa cura instantânea também, foi em uma célula na faculdade. Quando eu fazia faculdade, tinha célula, dia de quinta, e foi uma cura instantânea através do irmão. Eu tava com muita enxaqueca, ele botou a mão na minha cabeça, orou, fez assim, aleluia. Sumiu. Então, assim, quando você já vai crendo que aquilo vai acontecer, como eu fui crendo que eu seria curada, ainda mais sabendo que ele tinha o dom de cura, aconteceu. Aleluia. É fé. Glória a Deus. E como vocês se cuidam espiritualmente para não se esgotar com a demanda de liderança? É o exercício espiritual, né?
Paulo ele vem falando para a gente exercitar o nosso espírito também, né? Para a gente aguentar essa batida aí, né, de culto, porque é praticamente segunda, domingo, segunda, terça, agora que a segunda não está tendo ensaio, mas era segunda, terça, quarta, né, e visita que eu também gostava de fazer do resto da semana. Então, é uma demanda grande. Então, se fortalecer na palavra, né, buscar estar sempre em oração, exercitando realmente o espírito, para que o espírito fique forte, para aguentar isso, porque o espírito também, se ele estiver fraquinho, né, ele não vai aguentar, né? O nosso corpo, a gente entra numa academia, tá pegando um peso. Para você começa com 5 quilos, daqui a pouco tu passa para 10, daqui a pouco passa para 15. É gradativo, né? E o nosso espírito é a mesma coisa, a gente precisa exercitar para que a gente aguenta essa caminhada cristã, né? Amém, né? É isso. Amém. Eu procuro colocar na minha cabeça a dependência de Deus. Né? Eu sou dependente dele, Amém. Não ele de mim. Aleluia. Né? Então, Tem gente que acha isso, né? Que Deus que depende da pessoa. A gente de não forma entende alguma. quem é Deus, né? Se eu não me levantar, ele levanta outro, né? Assim, se eu não quiser, né? Não se eu me levantar, porque ai de mim, quem sou eu, né? Mas se eu não quiser obedecer ao chamado do Senhor, ele vai levantar outro, ele vai colocar outro, né? Então, assim, o que eu costumo trabalhar isso na minha mente. Não, eu dependo do Senhor, então vamos, ainda que cansada, porque a gente tem os nossos afazeres diários, a gente trabalha fora, né? Sai de manhã, só chega de tarde, tem as coisas da casa que não para, né? Filhos, né? Mas colocando isso, né, na mente, não, eu dependo do Senhor, ainda, por mais que eu faça tudo, é pouco diante do que o Senhor fez pela minha vida, né? A forma que Ele me resgatou, a forma que Ele trabalhou na nossa vida, no nosso casamento. Então, assim, eu tento demonstrar para o Senhor um mínimo de gratidão, de reconhecimento. Eu digo mínimo porque, como eu disse, eu posso fazer de tudo que eu creio que jamais eu vou conseguir pagar o que o Senhor fez pela minha vida, né? E como o Guto citou Paulo, né, em relação a exercitar o corpo, eu creio que é a forma de escravizar também, né? Ele fala sobre isso, eu reduzo o meu corpo e condeno a escravidão, e eu sou escravo de Cristo, isso aí. Sou escravo de Cristo e vambora, e só peço, Senhor, renova o meu corpo físico, eu preciso desse renovo. Várias vezes eu faço ao Senhor essa oração, porque tem dia que realmente o meu corpo físico não está aguentando, mas eu peço ao Senhor esse renovo. Por vezes, cheguei aqui na igreja, né, e cansada, até a gente tem o costume de brincar que não tem nem o suco de pozinho mais, né, tá tão triturado que virou maisena. Então, assim, tem dia que tá só maisena, e eu falei, Senhor, por favor, eu preciso da tua graça, da tua misericórdia. E assim, no decorrer da oração, do louvor, o corpo realmente vai tendo um renovo, entendeu? O Senhor, eu sinto nitidamente, instantaneamente, o Senhor renovando, e no final do culto eu tô bem, né? E chego em casa, vou fazer a minha janta, vou desenrolar as minhas coisas de casa, porque não dá tempo de fazer antes de vir pro culto, né? Então, assim, é isso, colocando o Senhor à frente, clamando pela misericórdia dele, pela ajuda, e vamos embora, porque cada dia que passa, mais próximo a gente está do reino dos céus, da vinda do Senhor Jesus, e a gente não pode parar. Amém, gente, é renúncia, muita renúncia. Isso aí. E assim, a gente tem que ser muito grato que nós conhecemos o evangelho de renúncia, de obediência, de arrependimento, porque é isso que salva, né? E assim como a conversão, ela falou da Juliana, né? Como a conversão ela vem a cada dia, por isso que demora, gente. Tudo que vem rápido, vai embora rápido, o que vem rápido não presta. Então, assim, a conversão verdadeira, ela vai demorar. Porque é a cada dia. E o renovo do alimento espiritual é todo dia. Isso aí. Não, exatamente. Não tem jeito. Tem que ser assim, né? É assim que a igreja sobrevive. Amém. E se vocês tivessem que dar um único conselho para um novo líder de célula, qual seria? Bom, esse conselho eu quero tirar baseado numa palavra que Paulo disse para Timóteo, né? Paulo amava Timóteo,
né, e ele deu esse conselho para ele. 1 Timóteo capítulo 6, de versículo 11, ele vem falando assim: mas tu, que és homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a vida da fé, o amor cristão. Aprende a ser perseverante e bondoso. Né? Ali um pouco mais acima, né, ele vem falando, né, de pessoas que se desviaram da fé por causa do dinheiro, por causa de se envolver com as coisas desse mundo, né? E aqui ele está dando conselho para ele, falando: olha, você não, cara, você cuida da obra do Senhor, você se santifique, faça a obra do Senhor, né? E o conselho que eu deixo para cada líder é se santificar, se dedicar à obra do Senhor, né? Por mais que esteja difícil, que um líder, né, nós estamos na linha de frente, né? O Senhor vai dando graça e vai nos fortalecendo, né? Aquele que foi chamado para a guerra não pode se misturar com as coisas aqui deste mundo, né? Então, é esse conselho que eu deixo para cada líder aqui nessa entrevista. Amém. E a irmã? Para mim também é baseado nas cartas de Paulo, como você falou, que tem sido rodeado, né, pelas cartas de Paulo. A gente também, né, nos últimos dias, o Senhor tem falado muito nas cartas dele. E para mim eu vou também abrir, para não me perder, né, não falar nada fora. 1 Timóteo 4:12, que diz assim: ninguém despreze a tua mocidade, mas seja o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar. Aleluia. Até que eu vá. Né? Eu creio que é isso, né? O líder, ele tem que ser o exemplo. Isso aí eu tenho nítido na minha cabeça. A pessoa, para liderar, ela tem que procurar ser exemplo em tudo, assim como Paulo vem falando para Timóteo. Né? E eu creio que o exemplo, ele fala muito mais do que as palavras. Aleluia. Né? A gente, para cobrar de um liderado, para você falar, até mesmo para orientar, né? Se você não fizer, a pessoa pode até ouvir, mas com certeza vai ficar assim: poxa, nem o meu líder não faz, eu vou fazer. Falando para eu fazer e não faz, né? Entendeu? Fica difícil. Justamente. Então, assim, eu creio que há essa necessidade de a gente procurar. Não estou falando, irmãos, que nós não vamos falhar, porque somos homens, estamos sujeitos a falhas, a erros, a pecados, estamos sujeitos, mas precisamos buscar ser o exemplo em tudo aquilo que fizermos, com amor, dedicação, né? A gente precisa tentar, pelo menos, né? Ser o exemplo, para que os irmãos consigam ver em nós, né, que estamos à frente no trabalho, o Senhor, e até mesmo para conseguir continuar a caminhada em Cristo. Amém. Amém. E assim, houve algum momento de vulnerabilidade, como em relação ao tempo de liderança, e como que vocês superaram esse momento? Momento de vulnerabilidade. Teve vários momentos, né, de dificuldade, vários momentos de luta, né? O que nos ajudou, né, a se fortalecer foi realmente a palavra do Senhor, né? Que a gente faz a leitura diária e a palavra é que nos alicerça, né? A palavra que vai nos dando a luz onde que a gente vai pisando, né? Por isso que em Salmo vem falando, né, que lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra, né? Então é a palavra do Senhor que nos fortalece mediante a dificuldade, mediante a luta, que faz com que a gente vença, né, as guerras, as batalhas. Então, mediante as palavras, foi o que a gente foi vencendo as dificuldades. E sem contar a nossa liderança, né? Que é fundamental. Exatamente. Né? O pastor Nilson, a pastora Rosa, sempre estiveram presentes em todos os momentos da nossa vida. Né? Então, a gente ter com quem contar é fundamental. Né? Poder ouvir uma palavra, seja ela até mesmo palavra dura, de repreensão, né? Daquele chamar a gente para a terra, né? Às vezes a gente está pensamento meio voando, né? Então, assim, eles também foram essenciais na nossa caminhada, né? Na nossa, para nos ajudar mesmo a nos manter de pé, a perseverar, né? Como eu falei outro dia com uma irmã,
O pastor Nilson é um pastor diferenciado. Totalmente diferenciado, né? Não sei se os irmãos que vão ver esse vídeo se nos acompanham, se já viram aí o nosso pastor falando e tal, mas ele é tão diferenciado na questão no trato, que ele é um pastor totalmente extrovertido, quanto na questão mesmo de vida, né? De ajudar, de humanidade mesmo. Ele é uma pessoa diferenciada, gente. E a importância, né, de você estar com o líder também, né, estar perto, né, por mais que eu seja líder, tem ele como meu pastor, autoridade sobre a minha vida, é muito importante, né, a gente tá do lado. Eu sempre, quando eu posso, tô almoçando na casa dele, eu tô perto dele, todo mundo fala, né, tem até e ele vai me aconselhando, né, muitas vezes eu passei por momentos aí, ele falou, cara, não é assim, um dia tu vai entender, tu ainda vai chegar lá e tal, e isso foi me impulsionando, né, e é muito importante isso que a Paulinha tá falando, né, junto com o líder, junto com a liderança, é bom demais. Amém. Gente, esse foi o nosso programa de relatório de hoje. Muitas coisas têm acontecido aqui em Pati, muitas palavras, visões, revelações, sonhos, né? Nós teremos também um programa com a irmã Ingrid, que é responsável por anotar tudo isso, né? Nossa escriba, né? E eu agradeço a Paulinha e o Guto por aceitarem, né? Vir aqui hoje, doar do seu tempo, né? Para poder falar um pouco como a igreja tá. Né? Espero que vocês tenham gostado e que voltem sempre. Amém, não, a Paulinha glória a está Deus. sempre aqui, gente. Ela é apresentadora junto comigo, então ela vai estar sempre aqui. Amém. A gente matou 2 coelhos com a cajadada só. Isso aí. Aproveitamos. Amém, meus irmãos. Então Amém. foi isso. E gostaria de lembrar vocês também que agora, todo domingo, nós pretendemos, né, gente, que às vezes acontece algum imprevisto, né? Às vezes falta a internet, né? A luz. Você não pode ventar que empatia que acaba a luz. Ventou, acaba a luz, ventou, acaba o sinal de telefone, acaba tudo. Né? Então a gente tem live agora dia de domingo dos cultos. E lembrando também que os nossos cultos são dia de domingo às 7 e dia de terça-feira às 7h30 da noite. Se você quiser entrar em contato conosco, você tem aí as nossas redes sociais, Instagram, pelo YouTube mesmo, deixa aí seu comentário, sua curtida, que nós iremos falar com você. Amém, meus irmãos? Amém, glória a Deus. Meus irmãos, muito obrigada. A paz do Senhor. Amém, Paz. paz.